Olá, estamos no ar com União Brasil. Com a morte de Hugo Chávez, começa a especulação pela disputa que decidirá o nome do novo presidente da Venezuela. Os pernambucanos estão racionando água. Será que teremos o mesmo problema que os nossos vizinhos? Inspirados nas decisões da Câmara Federal, os parlamentares cearenses também querem acabar com o 14º e o 15º salários. Vamos ver como a terapia ocupacional está ajudando gestantes e mães recentes a melhorar a relação com seus bebês e a encarar a rotina do Hospital Geral Dr. César Carles, aqui em Fortaleza. Na nossa capital e região metropolitana, as mulheres lideram os índices de desemprego. Uma pesquisa mostra que ainda há diferenças de salários baseadas no gênero. Isso e muito mais a partir de agora. Boa noite para você, eu sou o Richel Martins. Com o racionamento de água na capital de Pernambuco, Recife, surge a discussão em Fortaleza se podemos ter ou não racionamento também por aqui. Veja só. A seca de 2012 pode ter sido a pior dos últimos 40 anos. A agropecuária no estado sofreu o maior impacto. A perda da safra no Ceará chegou a 84%. E agora surge a preocupação quanto à necessidade de racionamento de água em algumas regiões do estado. Para quem já foi obrigado a racionar água, o melhor mesmo é economizar. Aqui tem muita gente que ainda não morreu de sede e de falta de banho, porque Deus é bom demais nessa cara não. Senão vai faltar, né, rapaz? Tem que preservar. Nós temos uma cultura onde varrer calçada com água é uma praxe, né, na nossa cidade. Infelizmente as pessoas não têm consciência disso. Mas será que estamos livres de racionamento de água na capital? Segundo o diretor de operações da CAGES, Fortaleza está bem resguardada quanto a isso. É totalmente descartado um racionamento em Fortaleza. Os rumores surgiram devido ao Recife estar entrando numa situação de racionamento. E vieram querer indagar se Fortaleza estaria passando pelos mesmos problemas por ser Nordeste também. O que a gente informa é que Fortaleza é um pouco diferente a configuração, porque a bacia metropolitana ela tem interação junto com outras bacias hidrográficas, tipo o Castanhão. Hoje o Castanhão alimenta os açudes que fazem parte da distribuição de água para Fortaleza. E o governo do estado, em parceria com o governo federal, vem realizando ações para aliviar o problema da seca no Ceará. Para especialistas, ações como a perfuração de poços e a construção de cisternas resolvem momentaneamente o problema da seca. A solução poderia estar na transposição das águas de outras bacias hidrográficas, como a do Rio São Francisco, e também o Cinturão das Águas, projeto do governo do estado do Ceará, que tem para 2013 um orçamento previsto de mais de 620 milhões de reais. Existem basicamente dois tipos de seca. Tem aquela seca que é mais comum, que ocorre de 5 em 5 anos, aqueles períodos de estiagem que não são tão severos. E para esse tipo de seca, essas medidas como cisterna, como barragem subterrânea, como outras medidas, terraços verdes, são importantes e devem ser tomadas. Agora, para a seca que está se configurando, provavelmente vai configurar esse ano, que é uma seca que eu chamo de períodos mais espaçados, secas mais graves, períodos, falta de chuva mais pronunciada, para esse tipo de seca, são necessárias, para minorar os efeitos, medidas de infraestrutura estratégicas. E ele ainda afirma que Fortaleza só está livre de um racionamento este ano por causa da construção do açude Castanhão. Vocês da imprensa agora procurassem aqueles pesquisadores que se pronunciaram na época da construção do Castanhão e foram contra, com várias medidas. Hoje nós não estamos enfrentando racionamento de água em Fortaleza por causa do Castanhão, né? Então eu acho que é a hora de perguntar a esses pesquisadores se realmente o Castanhão era desnecessário.
Participe do União Brasil, dê a sua opinião ao vivo pelo nosso telefone 3486-1721. Faça isso também pela internet. Se você tem um perfil no Twitter, comente e no seu comentário cite o nosso perfil, @União Brasil TV. Atualmente, as UTIs em todo o Brasil precisam seguir normas técnicas para serem chamadas de unidades de terapia intensiva. Tudo faz parte de um documento elaborado principalmente pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira em 2010. Até agora, os hospitais tiveram 3 anos para deixar tudo em ordem. Quem precisa utilizar uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, já está em uma situação delicada. Por isso, em todo o Brasil, desde fevereiro de 2010, as UTIs precisam seguir padrões para que realmente sejam consideradas UTIs. Os hospitais tiveram 3 anos para se adaptar às novas normas. Não havia regulamentação específica para as UTIs no Brasil. Cada estado legislava de acordo com o que achava que era o melhor. Agora nós temos normas específicas, generalizadas, e as mesmas para todo o Brasil, para o setor privado, para o setor público, para qualquer tipo de UTI, para fazê-las funcionar. Não só equipamentos e estrutura estão seguindo certos padrões. A parte de recursos humanos, os profissionais que trabalham nas UTIs, também precisa estar completa. Uma equipe especializada. A gente já notou algumas melhoras, a procura por profissionais mais treinados, mais capacitados, e com isso a gente espera que realmente as coisas melhorem mais ainda em termos de terapia intensiva no nosso estado e no Brasil mesmo. Aqui em Fortaleza, o Hospital Geral Dr. César Calles tem um serviço de terapia ocupacional especialmente para gestantes e mães recentes. Isso ajuda a superar a gravidez de alto risco e também a aproximação entre a mãe e o bebê. Dias e dias no hospital pode provocar desânimo. Às vezes, não é nem a dor física que incomoda, mas a emocional. Estar distante de casa, como acontece com essas mães que têm os seus filhos na UTI e precisam acompanhá-los o dia inteiro. Mas graças à terapia ocupacional, elas se distraem, se socializam, se sentem acolhidas. A terapia atua para aliviar o desgaste dos pacientes e familiares. Nas enfermarias, nós temos pacientes que eles passam muito tempo internados, né, no contexto hospitalar, longe de casa. E a gente leva atividades para eles, para que eles possam minimizar o estresse, aceitar o tratamento, a permanência no hospital. As técnicas utilizadas podem ser as mais variadas, como lúdicas, autoexpressiva através da pintura de quadros, oficinas de arte e palestras educativas. Esta enfermeira explica que minimizar o sofrimento das pacientes ajuda no bem-estar e auxilia também na produção de leite para amamentar e o vínculo entre a mãe e filho. A produção de leiteira tem muito a ver com as mães, quando elas ficam tranquilas. E a arte traz a tranquilidade. Com isso, ela aumenta, ela solta o leite mais fácil do próprio peito. E nada melhor do que uma mãe para relatar o quanto a terapia ocupacional faz bem. Lani tem um filho na UTI com médio risco e frequenta o hospital todos os dias há 2 meses. É importante, assim, porque tem momentos que a gente fica muito ociosa e se a gente procura alguma coisa para fazer e esses trabalhos, assim, nos estimula. Vanise está com gravidez de risco, é do interior e deixou um filho de 1 ano e 10 meses lá. Os serviços de terapia têm ajudado bastante. É bom, por causa que, assim, como eu sou de outra cidade, nunca vi nenhum hospital ter um acompanhamento com as mãezinhas, UTIs, médio risco, essas coisas. Nunca vi. E eu acho, assim, que todo hospital deveria ter, por causa que ajuda muito. Nós atendemos pacientes nas enfermarias clínica e cirúrgica. Nós acompanhamos também aqui no acolhimento materno, onde as mãezinhas tiveram seus bebês, receberam alta, mas os bebês estão ainda na UTI. E também na casa da gestante, onde as mãezinhas, que elas são de alto risco. Então, a maioria do interior, e elas ficam lá sendo acompanhadas e também realizam atividades. A lei do inquilinato no Brasil foi criada na década de 1990. Apesar desse tempo todo, os termos só foram alterados há pouco mais de 3 anos. Uma reformulação que trouxe mais garantias aos proprietários de imóveis.
A reformulação na lei do inquilinato chegou em 2009, vigorando no ano seguinte. Com ela, mudanças positivas, especialmente para os investidores do setor. A gente poderia citar como uma das principais características, uma das principais garantias e dos benefícios para esse proprietário de imóvel, a questão da rapidez, da celeridade em relação à obtenção de imóveis que estejam alugados e que não estejam sendo adimplidos, respeitados os contratos no que diz respeito à contraprestação mensal do aluguel. A expectativa era de impulsionar o mercado imobiliário, com a maior concorrência, um reflexo na baixa dos preços de aluguéis, cenário que só deve se apresentar nos próximos meses. As principais mudanças foram no sentido de incorporar à nova lei, a legislação que foi alterada, a jurisprudência dos julgamentos e as práticas de mercado que vinham desde o advento da primeira lei, que é de 91. O presidente do sindicato diz que, no momento, os valores de aluguéis na capital cearense continuam estáveis, mas é preciso entender que há um prazo para a conclusão das obras dos novos imóveis, iniciadas com a nova lei há pouco mais de 3 anos. Com a nova lei, e isso está ocorrendo, os investidores institucionais voltariam a comprar imóveis para locação. E com a chegada desses imóveis para locação, haveria um ajuste no preço do mercado. Boa notícia para os inquilinos, pois embora o país esteja trabalhando com a chegada dos grandes eventos esportivos, a nova lei deve segurar a alta nos valores. Depois do intervalo, a gente volta para mostrar mais sobre a morte de Hugo Chávez e que parlamentares cearenses também darão fim ao 14º e ao 15º salários. Continue com a gente. Ainda na noite de ontem, a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez teve grande repercussão em todo o mundo. Vítima de câncer, ele morreu aos 58 anos, depois de 2 semanas de volta à capital do país. Seu caixão saiu do Hospital Militar de Caracas, rodeado por parentes, autoridades do governo e uma multidão de admiradores e partidários. Em seguida, o cortejo passou pelas principais avenidas da cidade com a proteção da Guarda de Honra. Foi decretado luto oficial de 7 dias na Venezuela. Dentro de um mês, o país deve convocar novas eleições. Portanto, mesmo com o luto, começa também a briga pela presidência da Venezuela. Tudo aponta que a disputa será entre o vice-presidente Nicolás Maduro, considerado herdeiro político de Chávez, e seu principal opositor, Enrique Capriles, derrotado nas eleições de 2012. Portanto, o Maduro vai continuar interinamente no poder. Você vê imagens da Telesur. A presidente Dilma Rousseff deve chegar a Caracas amanhã para acompanhar o velório de Hugo Chávez. A decisão da Câmara Federal em acabar com o 14º e o 15º salários está chegando às casas legislativas estaduais. No Ceará, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Albuquerque, já anunciou o fim dos salários extras. O projeto para o fim dos salários extras dos deputados estaduais do Ceará já está na mesa diretora. Depois de uma reunião da presidência com o Colégio de Líderes, a promessa é que seja assinada imediatamente a mudança no regimento interno da Casa. Ao ter-se qualquer modificação morfocomportamental desse tipo a nível de Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa sempre acompanhou. Não tem sentido os deputados federais e senadores acabarem com o 14º e o 15º salário, que assim pode-se dizer, acabarem lá e aqui continuar. Não tem o menor sentido. Então, o que se faz lá, evidentemente, deve, vamos dizer assim, se expandir para todos os estados. E aqui também nós vamos acompanhar a mesma decisão que ocorreu lá no Congresso. Mas essa não foi a única pauta que movimentou a Casa nesta quarta-feira. A votação no Congresso Nacional para a derrubada do veto sobre a redistribuição dos royalties do petróleo também foi discutida no plenário 13 de maio. O deputado estadual pelo PMN, Júlio César Filho, criticou em seu pronunciamento a postura da Presidência da República em apresentar as justificativas do veto presidencial para forçar o adiamento da sessão. Nós
estamos vendo isso como mais uma manobra, mas sem efeitos efetivos, já que a sessão que iria ocorrer ontem, que deveria ter ocorrido em dezembro de 2012 ainda, ela será realizada hoje, dia 6 de março, e com a adesão de várias bancadas de todo o Brasil. Mas a vitória dos estados não produtores já é dada como certa entre os parlamentares. O patrimônio no subsolo brasileiro está na Constituição, na plataforma no mar territorial, no caso o pré-sal está nas águas profundas, são riquezas da União. E mais do que justo que essa grande riqueza ela sirva para desenvolver o Brasil como um todo. Já aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, o início de legislatura está bastante movimentado. E o que chama mais atenção é a atuação do Partido dos Trabalhadores, que deixou de ser governo. Dos mais de 20 requerimentos que deram entrada hoje na casa, boa parte é do PT e a maioria é de pedidos de esclarecimento ao Executivo Municipal. Até lembra aquele Partido dos Trabalhadores da década de 1990, quando ainda era oposição. E os petistas dizem estar sendo perseguidos pela base aliada. Acho um tiro no pé o que o governo faz, porque hoje tem uma lei federal sobre isso. Não precisa nem ser vereador não, qualquer cidadão no seu legítimo exercício de cidadania, né? A lei hoje, uma lei do nosso governo, do governo federal, e a presidenta Dilma sancionou essa lei, a lei de acesso à informação, em que inclusive define como crime de responsabilidade do gestor que não responder no prazo devido. Informação negada pela liderança do governo na casa. A gente tem a percepção de que o Parlamento Municipal é uma casa política, é uma casa de debate. E nós esperamos que seja o bom debate, com qualidade. É isso que interessa aos cidadãos de Fortaleza. Não há nenhuma ação deliberada para derrubar um ou outro requerimento da oposição. Saindo das discussões partidárias, a líder do PSOL, Toinha Rocha, também fez um requerimento, pedindo para que o Executivo Municipal libere o FGTS dos agentes de saúde e endemias da capital, que passaram a ser estatutários. O que nós estamos pedindo é que a Prefeitura de Fortaleza, sem ser preciso entrar judicialmente, autorize a liberação deste FGTS, que são em torno de 4.500 agentes. Esse dinheiro não vai causar nenhum ônus à Prefeitura, porque esse dinheiro já é do trabalhador e já está depositado na conta do trabalhador. Depois do anúncio do fraco desempenho do PIB brasileiro em 2012, 0,9%, e a alta da inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu hoje. A expectativa é que o Copom mantenha a taxa básica de juros da economia em 7,25% ao ano, que é a mínima histórica. Essa é a opinião da grande parte dos analistas consultados pelo Banco Central por meio da pesquisa Focus, realizada na semana passada. Até o momento, a maior parcela dos economistas dos bancos acredita que a taxa permanecerá no patamar de 7,25% ao ano, pelo menos até o fim de 2013. Alguns deles, porém, já preveem que os juros terão que subir em algum momento neste ano para conter a alta da inflação. A curva do mercado futuro, inclusive, já prevê um aumento dos juros no decorrer do ano, apontando para uma taxa de 7,69% ao ano em janeiro de 2014. Para os economistas, o grande conflito do Brasil é a necessidade de crescer em um ambiente inflacionário, que precisa ser revertido. Um quadro muito complexo que impõe a necessidade do governo fazer a opção pelo crescimento ou pela contenção da inflação. Já pensou se você pudesse gerar energia elétrica com o poder da sua voz? Pois é nisso que acreditam os estudantes de uma universidade em Minas Gerais. Eles dizem que o grito pode ser convertido em energia, tornando-se mais uma fonte alternativa de eletricidade. Vamos ver. Nos estádios, os torcedores vão ao delírio a cada partida. Os gritos em coro emocionam. Causam arrepios. E foi de olho nesse poder da goela que os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram o projeto, acreditando ser possível converter ondas sonoras em energia. A energia das ondas sonoras que eu estou emitindo está se transformando em energia elétrica aqui no microfone e indo para
ter uma caixa de som para novamente ser transformada em som. É possível se transformar a onda sonora em energia elétrica. Para este outro especialista em energia elétrica, é preciso levar em conta a viabilidade econômica, mas não se pode descartar o projeto precipitadamente. Porque nós temos num momento em que cada vez mais há necessidade de se explorar novas fontes de geração de energia elétrica. Então, nesse aspecto aí, qualquer projeto piloto que venha a contribuir tem a sua validade. Os estudantes acreditam que, através dos gritos de uma torcida com 15.000 pessoas, seria possível gerar eletricidade para suprir o que é gasto durante os 90 minutos da partida de futebol. Mas há controvérsias. A potência de um grito é 1.000 watts, então precisaria, assim, se faltassem 1.000 pessoas no estádio, não dá para acender uma lâmpada de 25 watts durante o grito. Eficácia e custo. Esses são os dois pontos que merecem ser discutidos antes da implementação do projeto no país. Normalmente, tecnologias inovadoras, no começo, o custo ele é um pouco alto por conta da questão da escala econômica. Os autores do projeto buscam patrocínio. Eles pretendem aplicar a ideia na Copa do Mundo 2014 e futuramente, quem sabe, também nas baladas e autódromos. Já na Copa não vai faltar energia. A seguir, as mulheres lideram o desemprego em Fortaleza e região metropolitana. União Brasil volta num instante. Voltamos. Pela primeira vez desde que começou o julgamento na última segunda-feira, o goleiro Bruno Fernandes de Souza admitiu que sabia da morte de Elisa Samúdio. Bruno, no entanto, culpou Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, pela morte de Elisa, com quem o jogador teve um filho. Durante seu depoimento na tarde de hoje no Fórum de Contagem em Minas Gerais, Bruno disse que na noite do crime, Macarrão e o primo Jorge Luiz Rosa saíram do sítio com Elisa e o filho e que voltaram mais tarde somente com a criança. Ele disse que teria perguntado por Elisa e que Macarrão afirmou, abre aspas, eu resolvi o problema que tanto te atormentava, fecha aspas. O goleiro disse que se sente culpado pela morte de Elisa Samúdio, mas que não foi o mandante do crime. Bruno e a ex-mulher Daiane Rodrigues enfrentam um júri popular por crimes relacionados ao desaparecimento e à morte de Elisa Samúdio. O goleiro responde pela morte e ocultação de cadáver da modelo e pelo sequestro e cárcere privado da criança. A ex-mulher responde pelo crime de sequestro e cárcere privado do filho de Elisa Samúdio. Apesar de estarmos no mês das mulheres, a notícia não é boa quando o assunto é emprego. O Cine-IDT divulgou uma pesquisa mostrando que na região metropolitana de Fortaleza, a desigualdade de salários entre homens e mulheres ainda é grande. E também há mais mulheres desempregadas que homens. Elisângela está cansada. Apesar de ser jovem, luta pelo primeiro emprego formal há algum tempo. Ela não fala em desistir, mas admite as dificuldades. É bem complicado. Consigo várias entrevistas, mas vou para as entrevistas, às vezes passo, mas eles buscam mais quem tem experiência. Entre uma pessoa que não tem experiência e uma que tem, eles optam pela que tem. O fato de ser uma mulher pode ser mais um empecilho. Dos 162 mil desempregados contabilizados na região metropolitana de Fortaleza em 2012, 88 mil são mulheres. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Cine-IDT. A taxa de desemprego das mulheres sempre se apresentaram superiores à masculina, né? E, na realidade, em 2012, essa taxa foi 3,3 pontos percentuais mais elevada. Enquanto a taxa de desemprego entre os homens estava entre 7,3%, a taxa feminina estava entre 10,7%. Em termos salariais, a desigualdade diminuiu. Porém, na sua maioria, pessoas do sexo feminino
continuam ganhando menos e tendo mais dificuldade de encontrar um emprego. Nós tivemos na região metropolitana de Fortaleza uma redução na taxa de desemprego em 2010, né? E tivemos também essa redução em 2011. Já em 2012 o desemprego ficou estabilizado. E nesse contexto de estabilização do desemprego, as mulheres ainda são mais expostas a essa situação. Das 32 mil novas ocupações geradas no ano passado, apenas 28% foram ocupadas por mulheres. Patrícia está empolgada. Ela avistou uma luz no fim do túnel, conseguiu uma entrevista de emprego e está otimista. Estava desempregada já há quase 2 anos, vim aqui no Cine hoje na busca dessa vaga e graças a Deus consegui aqui a vaga de atendente. Estou indo lá agora para fazer a entrevista. Se Deus quiser, eu espero conseguir a vaga, né? Mudando de assunto, muitos donos de cães e gatos têm o costume de alimentar os bichinhos com comida de gente. São frutas, biscoitos, arroz e feijão, você sabe disso, né? Os especialistas dizem que tudo isso é errado e pode prejudicar bastante a saúde dos animais. Veja só. Eles estão sempre tão juntos, tão presentes no nosso cotidiano, que às vezes confunde. Mas a realidade é que os bichos de estimação não são gente e suas necessidades fisiológicas são diferentes. Por isso, é bom ficar alerta. Quem gosta de alimentar o seu cão ou gato com comida caseira, muito cuidado. A comida caseira não traz os mesmos benefícios de uma ração industrializada, tanto pela quantidade de nutrientes que ali existe na ração, quanto pelo trabalho, a falta de praticidade de você preparar todo dia aquele alimento para o animal. Cães e gatos são carnívoros absolutos. Por isso, alguns alimentos como frutas, carboidratos encontrados em pães e bolos podem fazer mal e trazer riscos na saúde dos bichos. A gente tem os riscos da desnutrição, das falhas de crescimento, né, de desenvolvimento tanto corporal como intelectual também. Nós temos os riscos de produção de doenças sistêmicas, o diabetes, a obesidade. O melhor alimento, por ser mais completo para cães e gatos, é a ração. Além de prática, porque comporta todos os nutrientes necessários, supre todas as energias para o desenvolvimento do animal, que se reflete no pelo, no crescimento, articulação e tempo de vida. Cada ração tem para o peso de 10 quilos, tantos gramas por dia, infracionado em 2 ou 3 vezes. Os grandes animais, animais de grande porte, de preferência, terem as suas rações fracionadas para evitar que eles tenham uma ingestão exagerada num total e tenha torção gástrica. Cíntia tem 5 cachorros em casa e garante, a ração é mesmo o melhor alimento. A ração, sempre, desde bebezinhos até hoje, é o alimento que a gente não troca por nada. Tá aqui na sala, quer assim, ter uma sessãozinha de cinema, faz aquela pipoquinha, eles ficam meio por aqui pedindo, então a gente dá aquele palitinho próprio para eles, que é feito com couro natural, para quem não conhece, né? E dá aquela enganada, para não ter que ficar dando uma besteirinha, né? Basicamente, a alimentação do cão deve se conter em 2 vezes ao dia ração, né, que são as rações, a alimentação principal, e esses agrados funcionar realmente como agrados. Agora vamos a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. Na madrugada de hoje, o cantor Chorão da banda Charlie Brown Jr. foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. A polícia não acredita na hipótese de homicídio. Um pó branco foi encontrado no apartamento e será periciado, pois a maior suspeita é de que o músico tenha consumido cocaína, segundo o delegado responsável pelo caso. As obras do estádio do Maracanã, no Rio, amanheceram alagadas depois da forte chuva de ontem. A população da cidade ainda enfrenta problemas por causa da tempestade. Pelo menos 4 pessoas morreram. Hoje aconteceu a 7ª Marcha a Brasília, organizada pela Força Sindical, ao lado da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e da nova Central e da União Geral dos Trabalhadores, a UGT.
Ainda em Brasília, a presidente Dilma se reuniu com governadores e prefeitos. Ela prometeu 33 bilhões de reais para obras de saneamento, mobilidade urbana e pavimentação e voltou a pedir que os futuros recursos dos royalties do petróleo sejam destinados à educação. A revista italiana Chi, que traduzindo é Quem, publicou fotos da rotina do Papa Emérito Bento XVI, que está recluso depois de renunciar ao pontificado. Ainda não chegaram a Roma todos os cardeais que elegerão o novo Papa. Daqui a alguns dias serão lembrados os 2 anos do tsunami que destruiu a cidade de Fukushima, no Japão. Um grupo de jornalistas foi recebido na empresa energética de Tóquio para uma visita guiada. Nossa edição de hoje termina aqui. Mais informações você confere amanhã durante os nossos boletins da redação. Uma ótima noite para você e até lá. União Brasil, informação além da notícia.